Na parte da manhã eu estive compartilhando com os irmãos que esteve aqui sobre essa mensagem, que algo que Deus colocou no meu coração, vivendo ao máximo, né? Vivendo ao máximo é entendendo o que Deus quer e se submetendo à vontade dEle, né? Quando a gente fala vivendo ao máximo, nós temos que entender que nem todas as orações que nós fazemos, Deus vai cumprir na nossa vida, mas o nosso trabalho é orar, o nosso trabalho é ir para o secreto, é ir buscar a Deus. E eu tenho aprendido, e a palavra de Deus diz assim, e eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Amém. Amém. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, fala sobre isso, sobre o poder da oração, o poder do secreto, o poder da intimidade com Deus. Esse texto, né? É difícil para nós colocar na King James? Pode? Por favor. Só para mim acompanhar aqui. E esse texto fala claramente aqui para você entender. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Diga plenamente. A oração no secreto traz recompensa. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu entendi que a oração em público é uma boa oração, mas ela revela ou transmite para a unção, transmite aquilo que Jesus pediu para nós fazermos, interceder um pelos outros. Essa oração intercessória de impor as mãos, de derramar uma unção, de transferir uma unção, de abençoar a vida de alguém, de orar para servir de exemplo de como fazer essa oração, é oração em público. Mas a oração em secreto, a Bíblia diz que traz recompensa. Então talvez você tenha orado já há muito tempo, você está na igreja há muito tempo, você tem feito muitas coisas e está dizendo assim: poxa Jesus, eu estou precisando tanto de algo, estou buscando tanto algo, não acontece. Talvez seja porque você não esteja buscando tanto a Deus em secreto como deveria. E essa oração em secreto traz recompensa, é ela que traz recompensa. Não é a oração em público. A oração em público, a oração com os irmãos, a oração no GC, a oração na célula, a oração na igreja, a oração nas casas dos irmãos é muito importante, é intercessória, traz cura, derrama unção, é avivamento. Mas a oração no secreto traz recompensa. Olha o que o texto de Mateus também diz, Mateus capítulo 6, versículo 18, traz também esse mesmo entendimento. Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior? É o 6,18. Eu fui tão embalado que eu li tudo. Mateus 6,18. Pois assim não parecerá aos outros que jejuais, e sim ao teu pai o teu pai que vem em secreto te recompensar. É no secreto, é nas coisas que quando ninguém está vendo, quando só está você e Deus, que Ele traz recompensa. Por isso a necessidade de nós estarmos em secreto, por isso a necessidade de nós ir para o quarto. Às vezes o secreto não é somente o quarto, mas o secreto é você no teu carro, quando você vai trabalhar, fecha a porta do teu quarto ali, sozinho, você e Deus ali. No teu trabalho, vá para o banheiro, sei lá, em algum canto do trabalho, quando na hora do almoço, faça isso em secreto, e Deus vai trazer recompensa para você. Quem está entendendo, diga amém. Para a glória de Deus. Falando sobre isso, eu queria falar algo então, sobre a ideia de que eu trouxe o título da mensagem, vivendo ao máximo. Como a gente vive ao máximo? Vivendo no secreto. Qual é o exemplo de uma pessoa que viveu ao máximo? Davi. A segunda pessoa mais citada na Bíblia, só perde para Jesus. O tamanho do potencial, o tamanho do máximo, o tamanho da excelência que Davi viveu, levou ele a ser o rei mais conhecido, o homem que obteve mais sucesso, mais êxito, o que viveu com excelência, alguém que atingiu o máximo do potencial que Deus investiu na vida dele. E eu queria que você nessa noite entendesse isso. Deus quer que você viva ao máximo, Deus quer que você viva com excelência, atinja todos os níveis de espiritualidade, todos os níveis de prosperidade, todos os níveis que Deus tem para a tua vida nessa terra. Deus quer que você viva.
Ele não quer que fique nada, nem uma vírgula, nada, absolutamente nada, que você não viva nessa terra. Mas para isso você vai ter que aprender a viver primeiro no secreto. E no secreto você precisa entender quais são os segredos de Davi. Porque Davi fazia as coisas bem feito, diga bem feito. Para viver ao máximo, precisa fazer no secreto e fazer bem. Porque tem gente que só faz bem feito no público, quando todo mundo está vendo. E aí você precisa aprender a fazer bem feito quando ninguém está vendo. Dentro da nossa analogia aqui, estudando um pouco, olhando para a Bíblia, você vai ver, alguns livros vão falar sobre isso, que o que diferenciava um crente, um cristão, na época de Jesus, ou até mesmo antes de Jesus, não era o culto que ele prestava, não era ele ir para a sinagoga, não. O que diferenciava um cristão dos demais pessoas naquele tempo, não era a roupa, não era o corte de cabelo, era aonde ele trabalhava, e o que ele fazia era diferenciado dos demais pessoas. Então, se ele era um fabricante de roupa, as roupas dele eram as melhores. Isso é o que testificava que ele era um cristão. Isso aqui foi feito por um crente, por um servo, um pequeno Cristo. Se ele fazia móveis, a mesma madeira que estava à vista era a mesma madeira que estava por baixo também. Então isso foi feito por um cristão. No teu trabalho, na tua casa, na escola, na igreja, na tua casa, aonde você estiver, é aí que você presta o culto. Nós não prestamos culto aqui. Aqui nós se reunimos e servimos a Deus, e trabalhamos o caráter, afiamos o machado um dos outros. Nós somos testados ao limite quando nós se juntamos na igreja. Sabe por quê? Porque aqui nós vemos o irmão todo defeituoso, todo cheio de carrapicho. Nós olhamos para os irmãos, uns pelos outros, e olhamos todas as dificuldades. Esse cara bebe, esse cara bate na mulher, essa mulher é mentirosa, é fofoqueira e não sei o quê. E você precisa continuar louvando e agradecendo a Deus e abençoando a vida dela ainda. É aqui que nós tornamos homens, deixamos de ser meninos. É aqui que nós dizemos o seguinte: aqui não há acepção de pessoas. Deus quer conduzir, Deus quer transformar, Deus quer mudar todas as pessoas de Novo Horizonte, não é só vocês. Por isso que aqui é o lugar de todo aquele que quiser e crer na palavra de Deus. Aqui é a casa dele também. E nós vamos trazer todos. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Davi entendeu o primeiro processo. Ele fazia bem feito no secreto. E também ele fazia assim: faça bem feito principalmente no secreto. E também faça bem feito, mas faça mais do que lhe pediram. E no contexto aqui, ao longo da nossa caminhada aqui lendo a palavra de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque Davi, ele não só fazia bem feito, ele fazia mais do que pediram para ele fazer. Quando as pessoas pedem para você alguma coisa, quando você é convocado para realizar alguma coisa, você entrega só o que foi lhe pedido? Olha o que a palavra de Deus diz. Eu estava dando uma olhada de novo na mensagem, e aí eu lembrei de um texto que a palavra de Deus fala assim, que um senhor deu para um servo 5 talentos, para outro 3, para outro 1, 2, para outro 1. E quando deu para 5, quando ele voltou, o que pegou 5 entregou 10, o que entregou 2 entregou 4, entregou o dobro. E para um que entregou, o que ele fez? Enterrou e devolveu um. O que ele disse? Servo, irmão, se nós entregar só o que nos pediram, a Bíblia está nos qualificando como servo inútil. Forte isso, né? Eu estou precisando rever algumas coisas na minha vida. Porque se a gente entregar só o que pediram para nós estamos servo inútil. No teu trabalho, você entrega só o que lhe pediu? No lugar que você trabalha, porque meu irmão, se nós somos cristãos, nós precisamos fazer como Davi, fazer mais. O horário de entrar é 5 horas, é 7 horas, o cara chega 7h10. Está errado. Não é essa maneira de ser cristão. O horário de sair é 5, o cara 10 para 5, ele já está com o cartão na mão para passar o cartão para ir embora da empresa. Como é que o patrão, como é que as pessoas vão nos ver? Quem está entendendo? Diga amém.
Quando eu falo de Sansão, você lembra do quê? Diga força. Ele é cheio do Espírito Santo, tinha uma força, trança, Dalila, né? Quando eu falo de Daniel, você lembra do quê? Dos leões, sim ou não? Mas você não lembra que Daniel era um homem de jejum, que ele tinha um secreto com Deus todo o tempo, mas você lembra dos leões, porque a gente é tendencioso a lembrar só das vitórias que as pessoas teve, ou só das derrotas, mas o meio do caminho, o percurso, a gente não lembra. Então quando a gente fala de Davi, o que você lembra? Rei, matou Golias, matou o gigante, mas você não sabe, ou você não lembra, ou você não quer lembrar, que ele era um homem de intimidade com Deus. Ele estava cuidando das ovelhas, e ao mesmo tempo, adorando a Deus, tocando harpa. Ele estava cuidando das ovelhas, ao mesmo tempo, lendo os pergaminhos dos profetas. Então era um homem instruído na palavra, na adoração. Ele vivia um tempo a sós com Deus, ele tinha intimidade. Por isso que Davi é essa referência minha hoje, para viver ao máximo. Por isso que Davi é essa referência para mim, de uma pessoa que entendeu o propósito de Deus, e se submeteu à vontade de Deus. E eu quero passar alguns princípios para você, de Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 17. A palavra de Deus diz assim, que então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem, diga bem, um homem que toque bem, e trazei-mo aqui. Davi estava no pasto, cuidando de ovelha, tocando harpa, aprendendo, né, ensaiando todo o tempo ali como tocar aquela harpa. E o que promoveu Davi para o palácio não foi ele matar o gigante, não foi ele matar Golias. O que promoveu Davi foi o secreto, foi a adoração, foi ele tocar harpa. Uma simples coisa talvez naquele tempo, ou talvez você diz, nossa, o cara tocou harpa e foi parar no palácio. A história se dá assim: Samuel está tranquilamente na sua casa, na sua cidade, e Deus fala com ele: vai para a casa de Jessé, que hoje você vai ungir um dos filhos dele a rei. E Samuel, então no texto vai dizer aqui, você pode ler depois, vai dizer o seguinte, que Samuel falou: Deus, se eu for lá, Saul vai saber por que eu fui lá ungir um rei e vai me matar. E Deus entregou para Samuel uma estratégia, diga estratégia. Não é porque a gente é cristão que a gente tem que ser abobado, não é porque a gente é cristão que a gente tem que ser um tapado. Deus tem entregado estratégia para a gente. Para a dificuldade de entender o que Deus quer fazer, a gente não cumpre o mandamento de Deus e nem se submete à vontade dele, e acaba não cumprindo o que acontece, não acontece nada. O texto está dizendo que Deus falou assim para ele: então leva o cordeiro com você, e se alguém perguntar para você o que você foi fazer naquelas terras, você diz: eu vim fazer um sacrifício. E Saul então não vai te matar, porque você foi ungir o rei. Quem está entendendo? Glória a Deus. Porque então ele usou uma estratégia. Nem todo mundo precisa ficar sabendo o que você vai fazer em tal lugar. Estratégia. Samuel vai lá então ungir, começa na casa de Davi, chama Jessé, começa a chamar os filhos: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou os filhos, não, tem mais um no pasto, chama ele. E quando ele vê Davi, ele diz: é esse. E ungiu, derramou o óleo. E a Bíblia diz que quando ele derrama o óleo, o Espírito de Deus se apodera de Davi. E ao mesmo tempo, ou um pouco mais antes, a história também diz que o Espírito de Deus que estava sobre Saul tinha saído dele. Entra nenhum que se submete. Unção significa cobertura, diga cobertura. Você tem a cobertura de alguém sobre a tua vida? Se você não tem, está complicado, querido, porque ninguém cresce, ninguém atinge o potencial, ninguém vive ao máximo se não estiver debaixo de uma submissão, de uma supervisão, de uma cobertura. Pastor, não foi ungida nada. Você está debaixo de uma cobertura, você tem uma unção sobre a tua vida. Você precisa ser discipulado, cuidado, corrigido. E é isso que Deus quer fazer em nós. Davi se submete à unção de Samuel, e o Espírito de Deus entra nele. Saul faz tudo ao contrário, desobedece, não cumpre nenhuma dos mandamentos, não cumpre nenhum dos votos, não cumpre nenhuma das coisas que Samuel diz para ele, e o Espírito de Deus sai dele. E a Bíblia diz que um espírito maligno entrou em Saul, e lá no palácio está uma confusão,
porque Saul agora é atormentado, e um espírito maligno, um espírito atormentador da parte de Deus atormenta ele. A gente acha que tudo que acontece de ruim na nossa vida, a culpa é do diabo, sim ou não? A gente sempre gosta de comentar isso. No caso de Saul não, e talvez no teu caso também não. Às vezes alguma coisa, na maioria das vezes, essas situações difíceis, complicadas, acontecem conosco, porque Deus está querendo submeter a nós a um processo. Eu vou explicar por quê. E Saul então está sendo atormentado, e precisa então de alguém. Levanta-se alguém e diz o seguinte para Saul: Saul, você precisa de alguém que toque harpa, para que esse espírito teu se acalme, te dê sossego. E alguém disse assim: olha, eu conheço alguém. O versículo 18, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18 a 19. E um dos servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é um valente. Ao mesmo tempo que Saul está no palácio, precisando de alguém que toque harpa, alguém apresenta Davi. Nós precisamos entender isso, que melhor do que nós se colocar à disposição, que melhor do que nós se apresentar no trabalho, na igreja, em qualquer coisa, é quando alguém traz o nosso currículo, é quando alguém nos apresenta na presença de Deus. No caso aqui, Davi está lá na presença de Saul. Ainda não, né? No caso, o nome dele está lá na presença de Saul. Um homem se levanta de um servo e diz: olha, eu conheço o belemita, eu conheço o filho de Jessé, e ele toca harpa. É o que Saul precisava. Saul precisava de alguém que tocava harpa. Mas Davi apresenta mais. Diga mais. Nós precisamos se apresentar mais. E aí o texto diz assim: que o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é um valente. Saul precisava de alguém que tocava harpa, mas Davi se apresenta como um valente guerreiro, e sabe, e fala bem, e é de bela, e Yahvé está com, pediu uma coisa, e ele entregou 5. Você tem um hábito, para você viver o máximo, querido, você precisa criar o hábito de entregar mais do que ele pede. Hoje a palavra para o teu coração é: eu preciso oferecer a Deus mais do que Ele tem me pedido. Para mim ser um servo de excelência, para mim viver a excelência, eu preciso entregar mais. Esse é o texto, essa é a mensagem que Davi está esperando para nós. Um pequeno jovem ainda, alguém que está lá na casa do seu pai, alguém que está cuidando das ovelhas, que está fazendo as coisas naturais do dia a dia com excelência, ele entrega mais. Quando o rei chama ele, porque Saul ainda é rei, quando o rei chama ele, ele só não entrega só uma coisa, só o que ele pediu, ele entrega mais. Nós precisamos sair da mediocridade, nós precisamos sair da mediunidade. Sabe aquelas pessoas na média? Na escola tira 7, tá bom, passei de ano. No trabalho, ele pediu isso, tá bom, já fiz, tá ok, tá bom. Não, na igreja, para varrer só, tá bom. Vamos fazer mais, entregue mais, para você viver o máximo, para Deus te honrar, para o Espírito Santo de Deus possuir você. Você precisa ser uma pessoa que viva na excelência, não na mediocridade. Mediocridade é a média, pessoas que vivem na média. Mas entendemos assim que a maioria das pessoas nem vive na média, vive no ridículo, abaixo da média. E não é essa a nossa régua. A nossa régua de cristão, a nossa régua de pessoas que querem viver por excelência, pessoas que querem viver ao máximo. E essa mensagem serve para você aqui na igreja, serve no teu trabalho, serve na tua casa, serve na escola, na tua empresa, em qualquer lugar, em qualquer setor da sociedade. Porque Deus quer usar você ao máximo. Deus quer levar você ao máximo. Não existe na história pessoas que entregaram mediocridade e viveram excelência. Não, só vive na excelência quem entrega excelência. Seja como Davi, entregue mais, coloque mais à disposição de Deus. E nós vamos entender por que Davi foi esse homem.
Com que ele aprendeu? O versículo 19: Saul apressou-se em despachar os seus mensageiros a Jessé com esta convocação: manda-me teu filho Davi. Quem que Saul pediu para mandar? Diga: Davi. Manda Davi, que cuida das ovelhas. O versículo 20: Jessé, o pai dele, ouviu do mensageiro: manda-me Davi. E Jessé, o seu pai, apanhou um jumento. Diga: um jumento. Carregou de pães. Diga: pães. Um odre de vinho. Diga: vinho. E colocou também sobre o jumento um cabrito. Diga: um cabrito. E enviou a Saul por meio de... Com quem o Davi aprendeu a entregar mais do que lhe pediram? Diga: com seu pai. Hoje você não tem como mais viver uma vida medíocre, porque hoje você está aprendendo a entregar mais do que lhe pediram. Hoje a palavra de Deus está levando você a entender: se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer ter uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, viver algo extraordinário, você precisa entregar mais do que lhe pediram. Deus quer honrar a tua vida, mas você precisa aprender a honrar também outras pessoas. O texto diz que Davi aprendeu com seu pai, porque ele entrega, fala: me manda Davi. Ele manda um jumento, ele manda o pão, ele manda o vinho, ele manda o cabrito, ele manda mais. Jessé manda mais do que o rei pediu. Uma vida para viver ao máximo, uma vida de excelência, uma vida exponencial. Para viver tudo isso, precisa começar por essas bases. Como você é conhecido aqui em Novo Horizonte? Entre os seus amigos, entre a sua parentela, como é que você é conhecido? Quando fala o teu nome, no que vem na mente delas primeiro? Meu irmão era doido lá em Ubarana, drogado. Já faz uns anos que ele se converteu. Agora, se você for lá perguntar do nome dele, do apelido dele, ninguém nem sabe. Deus apagou até o passado dele. Deus lançou o passado dele no mar do esquecimento. Porque é isso que Deus faz. Deus é especialista em transformar. Deus é especialista em mudar nossa história. Deus é especialista em lançar fora no mar do esquecimento todos os nossos pecados. É o que Deus quer derramar sobre a tua vida. O texto está dizendo que Davi serviu Saul tocando harpa, levou o vinho, levou o pão, levou o cabrito, fez tudo o que tinha que fazer. E quando Davi começa a guerra, e aí Davi é dispensado do palácio, Saul vai para a guerra, vai com seus soldados, Davi para a sua casa, e o pai Jessé, e o seu pai Jessé quer ter notícia dos seus irmãos que estão na guerra, e ele manda Davi levar comida para os seus irmãos, mas ele manda levar queijo também, ele manda levar algumas coisinhas mais para os generais, para os capitães que estavam lá. Ele falou: entregue isso aqui para os capitães, entregue isso aqui para o coronel, para o general lá, e pergunta dos seus irmãos: você quer, meu irmão, receber algo da parte de Deus para a tua vida? Você quer viver uma vida com excelência ao máximo? Aprenda a agradar as pessoas, seja uma pessoa agradável. Jessé era esse cara agradável, mandava queijinho para o exército. E Davi vai para lá então, e quando ele vê o gigante lá, bramando, bravo lá, Davi se desconforma, não acredita que está acontecendo, e ele se levanta, diz: eu vou contra esse gigante, e ele leva ele perante o rei, e ele fica sabendo de toda a recompensa. Diga: recompensa. Quem que te recompensa? É o homem ou Deus? Aonde Deus te recompensa? Diga: no secreto. Não é no público, não é os homens. Davi foi lá no meio do arraial, no meio da guerra, e ele escuta dizer o seguinte: há uma recompensa, aquele que derrubar o gigante vai pegar a filha, não vai pagar imposto, não vai acontecer isso. E Davi ficou empolgado com essa história. Levaram ele perante Saul, e quando ele está lá perante Saul, está tudo certo, Saul nem lembra dele, nem sabe quem é Davi. Davi estava tocando harpa no palácio para acalmar o espírito maligno que está sobre ele.
e Saul nem se lembra dele. Já aconteceu isso com você já? De você fazer alguma coisa boa para as pessoas e elas nem lembrar de você mais, elas esquecerem de te agradecer e ainda falar ainda assim, eu nem pedi, fez porque quis. Já aconteceu isso com você já? Bem-vindo ao mundo das pessoas que querem viver ao máximo. Porque Davi não fez de conta, tudo certo. Você matou o gigante. Saul recompensou ele? Diga não. Não deu nada do que ele prometeu. A recompensa que Saul falou que ia dar para Davi, não deu nada. Mudou alguma coisa para Davi? A Bíblia não diz nada, porque Davi não mudou uma vírgula, porque o que as pessoas são, o que elas falam, o que elas deixam de ser, o que elas deixam de falar, não muda quem você é. A única pessoa que pode mudar quem você é Deus, e Ele vai recompensar você no secreto, não é no público. Davi foi para a guerra, matou o gigante, não recompensou, não fez nada. Só que agora Davi é conhecido perante Saul, mas é conhecido perante todo mundo também. E agora começa a mudar as coisas. Agora a história começa a ter uma outra figura. Saul agora começa a ficar com ciúme de Davi e tenta matar Davi, busca Davi, matar Davi a todo tempo. Cria um ódio, uma inveja. E Davi continua a mesma pessoa, servindo Saul do mesmo jeito. Quer mais um segredo para você viver ao máximo? Quer mais um segredo para você atingir todo o potencial que Deus tem na tua vida? Aprenda a viver com as pessoas que não gostam de você. Mas faz mais, aprenda a servir as pessoas que falam mal de você, que não gostam de você, que quer o seu mal, que te persegue. Aprenda a fazer isso. Poxa, pastor, é difícil. Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo faria. Por isso só existiu um rei Davi até hoje, porque ele fez coisa que ninguém fez, ele viveu coisa que ninguém viveu. Por isso que ele chegou aonde que ele chegou, no lugar onde ninguém chegou. E eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você comece a deixar as coisas que te impedem você de viver ao máximo. Eu quero que nessa noite você aprenda e deixe coisas do teu passado para trás. Porque se Davi não aprende a lidar com Saul, esse perseguidor, esse sanguinário, esse rei que quer matar Davi, Davi só fazia coisa boa para ele. Davi só fazia coisa legal para ele, mas ele queria matar Davi. Ele procurou matar Davi por mais de 20 anos. A Bíblia diz que até Davi ser ungido, até ele se tornar ser rei, passou mais de 20 anos. Mas ele servindo a Saul, Saul tentando matar ele, e Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas não matou. Sabe por quê? Porque o que é teu, você não precisa matar ninguém para tomar posse do que Deus quer fazer na tua vida. Sabe o que acontece conosco, querido? Eu sei que essa mensagem, às vezes ela pode soar um pouco muito dura para o teu coração, mas de verdade, eu quero muito que você viva a plenitude de Deus sobre a tua vida. Eu quero demais que você viva ao máximo aquilo que Deus quer fazer em você. Você vai ter que aprender a abençoar pessoas que são tidas como teus inimigos. Às vezes a gente não vive ao máximo, sabe por quê? Porque a gente ainda tem indiferenças dentro de casa. A gente não vive ao máximo porque a gente está achando que o que está nos impedindo de viver ao máximo está ligado a alguma pessoa, e a gente fica com o coração duro. E existem muitas pessoas até hoje, inclusive aqui no meio de nós, que talvez está com dificuldade de perdoar o pai, de perdoar a mãe, de perdoar o irmão, de resolver as indiferenças. Você não precisa matar Saul, porque o Saul não é o teu problema. O que Deus tem preparado para você, nenhum irmão, nenhum tio, nenhum pai, nenhum vizinho, nenhum patrão, nenhum colega de trabalho, ninguém vai tomar de você. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus.